A gente acabou de viver, né, no final de semana, um apagão cibernético. E foi muito falado aí sobre segurança, você deu várias entrevistas, é um cara super requisitado pela mídia. Então eu queria que você fizesse um resumão primeiro aí do que aconteceu, cara. Claro que assim, pensando que a gente vai assistir isso depois e tal, mas de uma maneira mais fria possível. O que aconteceu e como isso impacta a vida das empresas e das pessoas? Vou começar com o impacto e a causa. Tá. Então, o impacto basicamente foram, né, sistemas de transporte, as de comunicação, principalmente nos Estados Unidos, onde a concentração daquela solução que acabou dando problema é maior, onde as pessoas ficaram paradas no aeroporto, por exemplo, sem poder embarcar, porque o sistema de liberação das aeronaves estava bloqueado e pronto, fica todo mundo no chão, apesar de ter piloto, apesar de ter comissário, não tinha como sair. O sistema de comunicação geral também foi afetado e a causa. Basicamente, tem um sistema de segurança chamado CrowdStrike que tem a função de identificar falhas ou anomalias ou tentativas de ataque contra os sistemas do qual ele protege. Então é como se eu estivesse falando de uma casa e essa casa cheia de câmeras, cheia de segurança, e essas câmeras detectam quando alguém tenta pular o portão e ela já gera uma contradefesa imediata para que o sistema fique protegido. Essa é a função de forma muito resumida dessa solução. E ao mesmo tempo eu tenho do outro lado a Microsoft, e aí sim provavelmente muitos já conhecem com o famoso Windows, que é um dos principais sistemas operacionais usados globalmente. Então eu tenho uma tecnologia de defesa e um sistema operacional. Essa tecnologia foi atualizada pela CrowdStrike em si, só que essa atualização quebrou o sistema operacional Windows utilizado nessas máquinas e nessas estações. Mais servidores do que estações de usuário comum, por exemplo. Na prática, a famosa tela azul foi forçada, ela apareceu nesses servidores e o sistema do qual aquele servidor era responsável parou. Por isso afetando aeroportos, por isso afetando telecoms, por isso afetando uma parte do sistema core básico de serviço à população. Em forma resumida, foi isso. Qual foi o dano e por que ele se estendeu mais? Para recuperar todos os sistemas, a CrowdStrike soltou uma solução rápida, mas eu teria que ir máquina a máquina restartando todas elas. Pensa a quantidade de servidor que uma empresa aérea tem para atender os passageiros, ou mesmo o sistema de defesa americano e assim por diante. E aí por isso se alongou o problema. Hoje, segunda-feira, já tem uma certa estabilidade, mas essa foi a principal causa. Vou adiantar uma resposta. O Brasil foi afetado, mas foi menos afetado comparado aos Estados Unidos, por exemplo, e até a própria Europa. Por quê? Porque a CrowdStrike tem um grande market share nos Estados Unidos e na Europa. E sistemas que não possuíam essa solução passaram ilesos. Então, o Brasil foi, se não me engano, uma linha aérea afetada, 4 ou 5 bancos afetados, salvo engano. Nos Estados Unidos você teve um impacto muito maior. Isso só mostra o quanto esse assunto ele é importante e ele tá de alguma forma intrínseco à nossa realidade, tanto das empresas quanto do cidadão comum. Eh, Nunca ouvi falar dessa empresa que você comentou. Não tinha um voo, mas vou ter um voo agora no final de semana, vou ficar bastante chateado se a como é que chama a empresa? CrowdStrike. Então, se eu tiver um problema desse, ou seja, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver comigo. Como que você vê, cara, essa essa relação entre as coisas e o poder que isso tem de realmente paralisar hoje, né, a economia de uma maneira a economia e a vida cotidiana das pessoas de uma maneira pelo que você está descrevendo, poderia ser muito pior, né. Poderia. Como que isso impacta a vida das pessoas e o que a gente sofreu ou viveu no final de semana foi uma amostra. Onde é que está a maior parte do seu dinheiro, do meu e das outras pessoas? No banco. O banco hoje ele é basicamente digital. Né? Raramente você vê as agências hoje, a quantidade de agências presenciais está cada vez menor, as agências físicas. Né? A partir da hora que seu dinheiro está lá e você não consegue acessar a partir de um aplicativo da web, você tem dinheiro, sim ou não? Sim, mas está preso. Você não tem acesso a ele porque eu tive um problema sistêmico e agora você não consegue tirar esse dinheiro. Na prática, você vai no mercado, passa o cartão e ele não vai funcionar. Pensa o nível de desespero que isso pode gerar numa pessoa. Por quanto tempo eu não vou ter acesso à minha quantidade, meu salário, ou sei lá, a quantidade de dinheiro que eu tenho ali armazenado? Foi isso que aconteceu de sexta, sábado e domingo com 5 bancos no Brasil. Aproximadamente 5. Né? E se eu tenho tudo concentrado em uma única instituição, a aflição é muito maior.
Vocês estão muito bem. Aeroportos, estou para viajar, não consigo, vai ficar boas horas lá esperando acontecer e depois mais algumas horas até normalizar. Acho que você vai ter um problema nas suas férias, se isso acontecer. Você vai ficar bem chateado. Isso afeta direto a nossa vida. Então, a partir da hora que você tem, e aí vem o risco propriamente dito, grandes empresas tendem a concentrar suas soluções em outras grandes empresas e tudo está interconectado. Tudo, sem exceção. Né? Então, é igual você vê hoje, quem acabou de fazer seu imposto de renda, é uma inovação fantástica que a Receita fez de auto-preencher o seu imposto de renda. É maravilhoso. Isso só mostra o quanto tudo está realmente interconectado. Porque para auto-preencher toda a sua dinâmica financeira de 12 meses, tem uma interconexão muito forte. Isso é benéfico e também traz esses riscos. Se parar, para de forma severa a vida das pessoas. Tem um impacto geral à população. Então, essa concentração que a gente observou causa esse efeito. Como que a gente pode trabalhar daqui para frente? Sistemas que são muito críticos de entrega à população, sim, podem ser revisitados para a gente ter arquiteturas mais resilientes. A população não pode sofrer. Não posso deixar, não ter margem da pessoa não ter acesso ao seu salário numa conta bancária e impedir ela de livremente ir no mercado. Isso, para mim, isso é uma coisa inadmissível. Era isso que eu ia te perguntar. Quão seguro é um sistema que, se ele falhar... porque eu ouvindo a sua explicação, me soou alguém puxando da tomada e assim, parou a brincadeira. Claro que não é isso, mas é de uma maneira grosseira. Sim. É uma série de acontecimentos, mas quão seguro é um sistema que faz com que a maior economia do mundo seja exposta a isso, né? Provavelmente os melhores profissionais, os que são mais bem pagos, estão lá. Ou seja, o quanto a gente tem que discutir isso e aprender isso, né? Todo sistema está sujeito a falhas, né? Por mais seguro, por mais robusto que ele venha a ser, ele está sujeito. Qualquer um, sem exceção. A única coisa que para mim é 100% seguro é algo que não existe. Já que não existe, não tem como ela ser insegura. Mas todos estão sujeitos a falha. A questão é como a gente trabalha para reduzir a chance de uma falha dessa ocorrer. Então, um exemplo prático. A probabilidade do que aconteceu na semana passada acontecer de fato, ela é bem pequena. A questão é que o impacto é muito severo. Então, como é que eu diminuo sempre essa probabilidade de ocorrência? Como é que eu crio uma resiliência a ponto da gente não sofrer algo assim? Trazer um exemplo prático para todos nós. Se eu concentrar todo o meu dinheiro em um único banco, tá tudo certo, eu adoro aquele banco, ele me dá os melhores créditos, tudo, eu gosto dele. Mas se ele ficar indisponível um dia, eu também fico, financeiramente falando. Agora, se eu fatiar uma parcela dessa grana em 3 instituições, eu estou dividindo e gerenciando o meu risco para que, se um falhar, eu tenho outros 2 para me ajudar. Se os 2 falharem, eu tenho um terceiro. É uma forma de trabalhar, uma forma que eu trabalho, by the way, de tão paranoico que eu sou. Então, tenho 3 instituições, está tudo divididinho ali, investimentos, da mesma forma. As empresas, elas buscam trabalhar dessa forma também. A questão é, essa falha nos demonstrou que, apesar de eu dividir em 4 ou 5 regiões, por exemplo, eu uso uma mesma plataforma core para todas. Logo, se esse abarramento parar, tudo para. É como se eu fosse uma ponte, um ponte bem grande, larga, bonita, 10 faixas de trânsito, mas uma única ponte para acessar uma cidade. Se essa ponte falha, ninguém entra, ninguém sai. É a tomada, então meu exemplo cabe. Cabe. Tem uma régua enorme com várias coisas, supostamente a gente está diversificando, mas essa régua está numa tomada só. É um ponto único de falha. Então a gente precisa diversificar.